Oi, pessoal, entrando de novo, problemas técnicos aqui. Vamos ver se agora, quando a Cintia pedir para entrar, a gente consegue colocar ela para dentro da conversa. Como eu estava dizendo, aqui, Cintia entrou, vamos ver se agora ela pedindo solicitação a gente consegue colocar ela, visualizar. Tirar o vivo. Aguardando. Pam, pam, pam. Agora foi! E aí, Cintia? Tudo bem? Tudo bom, Gui? Tudo Tudo certo. bem com você? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim, sim, te vendo bem, te escutando também, que bom. Tivemos problemas Maravilha. técnicos aí rapidamente, mas vamos embora. Vamos embora. Eu estava falando no comecinho, antes de entrar, de um projeto bacana que a gente está tocando aí, de ajuda aos idosos nesse momento, né? Expliquei um pouquinho, no final posso explicar também. Mas, enfim, vamos lá. A gente está aqui para bater um papo sobre educação, né? A gente, enfim, vive um momento, estava falando isso também no início, uma das maiores crises, né, que a gente, com certeza a maior crise que a gente já está passando por essa nossa geração, né, uma crise sanitária muito profunda, né. É importante a gente começar dando recado que não é brincadeira o que a gente está vivendo, né, não é uma gripezinha como, enfim, Bolsonaro já disse tantas vezes. Então, tá morrendo muita gente. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente, né? Na capital já foram mais de 300 óbitos só na capital. Isso só os notificados, né? A gente sabe que tem uma subnotificação muito grande. E nesse momento é importante que a gente converse sobre saúde, converse sobre economia, mas não deixe de lado um tema que é dos mais importantes para mim e eu sei que para você também, que é o tema da educação. Né? A gente sabe que a gente vai ter perdas na educação nesse tempo que as escolas estão fechadas. Né? É importante colocar aqui também que as escolas estão fechadas em todo o mundo. Essa não é uma realidade só do Brasil, só do Rio de Janeiro. E, enfim, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre educação. Eu venho fazendo algumas lives, né, com a Cláudia Costin, com o Rafa Parente, com a Cissa. E achei que seria muito bacana a gente bater um papo com a perspectiva, né, do professor. Né? Você que é professora da rede pública. Enfim, na verdade, ao invés de eu te apresentar, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre, enfim, quem é você, onde você dá aula, um pouco sobre essa perspectiva, até antes desse primeiro momento de pandemia. Assim, acho que antes de eu me apresentar, Guilherme, acho que é importante, você estava falando de perdas, e eu queria saudar os profissionais da rede municipal, da rede estadual também. A gente teve aí algumas perdas, essas das que eu sei, deve haver outras que eu não sei. Então, queria saudar os Sim, profissionais da rede pública, municipal, da rede estadual, da rede particular, de educação, da de saúde, enfim, mas especificamente os da rede de educação. Nós perdemos alguns colegas de trabalho nas últimas semanas, perdemos diretores de escola, agentes de educação infantil, professores de ensino fundamental, professores de ensino médio, merendeiras, colegas nossos. Então, assim, é importante saudar as famílias, aos colegas de trabalho dessas legal. pessoas, porque a gente tem um efeito educacional, mas tem um efeito pessoal nos nossos corações também, pessoas que convivem diariamente com a gente, e é importante a gente saudar, né, e elevar os nossos pensamentos em memória dessas pessoas que se foram e dessas famílias que estão sofrendo e dessas comunidades escolares também que tiveram essas perdas. Quem sou eu, né? Eu sou professora da rede municipal desde 2009, atuo no segundo segmento, sou professora de geografia, atuo na EJA, atuei na EJA na rede privada, como regente, como coordenadora de disciplina, coordenadora de História, Geografia e Sociologia. Hoje atuo exclusivamente na rede municipal, tenho 2 matrículas. Tenho também uma formação em gestão, gestão executiva, e tenho formação em EJA também, todas as duas em de pós-graduação. E aí, assim, acho legal a gente pensar um pouco nesse contexto, né, que a gente está vivendo, né? Como eu falei numa outra reflexão, numa outra live que eu fiz essa semana, a gente está, você falou, a gente está vivendo uma crise que é sem precedentes, né? Acho que a gente nunca se imaginou vivendo uma crise como essa, e acho que é importante a gente repensar, né, a educação nesse momento.
A gente sempre se imagina, né, planeja as nossas atividades para o contexto escolar, para a nossa interação com os estudantes ali diariamente, e a gente está precisando se repensar nesse contexto e planejar e começar a vislumbrar a aprendizagem dos nossos estudantes no contexto que a gente está vivendo hoje, né? E se reinventar diariamente e olhar para as especificidades da aprendizagem dentro dessa situação. E pensar nas necessidades, que isso já é uma rotina do professor e da escola, pensar as necessidades individuais de cada aluno, mas necessidades ainda mais específicas, que não são as necessidades da aprendizagem, do ritmo da aprendizagem de cada um, mas daquelas necessidades que estão além da aprendizagem, que são as necessidades do acesso do aluno à tecnologia, do acesso das famílias, como auxiliar ao seu filho, do acesso à rotina de educação mesmo de cada casa, de como o pai pode ou não pode auxiliar ao seu filho a estudar, a manter um hábito de estudo, enfim. E isso é algo que começou, acho que ainda mais a fazer parte do planejamento de cada um, né? E de como pensa em oferecer as atividades para os seus estudantes, né? E acho que é algo que a gente tem estado cada vez mais nas nossas mentes nesse contexto, né? Legal. Foi bacana você começar trazendo, né, a importância dos profissionais de educação. A gente está no momento que a gente certamente está valorizando muito os profissionais de saúde, né, o SUS como um todo, por eles estarem na linha de frente, né, mas sem dúvida nenhuma, os profissionais de educação, eu até disse numa live recente, eles estão tendo que reinventar a própria profissão, né, porque além de tudo que eles já estão vivendo naturalmente, com, enfim, essa ansiedade, essa angústia do momento que a gente está passando, né, tantas perdas, como você mesmo disse, eles também estão tendo que reinventar a sua própria profissão, né? E aí é importante lembrar que a rede municipal do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina, né? O impacto, por exemplo, do fechamento das escolas aqui, você sabe, enfim, melhor até do que eu, são cerca de 650 mil alunos aqui, cerca de 40 mil professores. Então, o impacto, né, do fechamento das escolas aqui é especialmente profundo. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais como é que está sendo essa prática do dia a dia. Né? A gente está vivendo realmente um momento muito disruptivo, né? Assim, ninguém planejava passar pelo que a gente está passando. Então, de certa forma, é até um pouco natural que a gente esteja tentando entender um pouco que caminho seguir. A Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação, ela fez uma entrevista muito bacana. Se alguém não viu, vale a pena ver depois, no Roda Viva. E ela falou, né, que o que a gente vive hoje não é educação à distância, não é EAD, né? O que a gente vive hoje é uma educação remota, né? Porque a EAD é planejada, tem toda uma questão de complementar a educação presencial. Né? A gente sabe que nada substitui um bom professor, a gente sabe que nada substitui uma boa sala de aula, mas a realidade que nos foi imposta hoje é a educação remota. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco na prática de quem é professor, de quem está lidando com isso dia a dia. A gente conversa em off, enfim, você me conta já um pouco, mas queria que você falasse um pouco como é que está sendo essa realidade do dia a dia, né, na perspectiva de uma professora dessa educação remota. Acho importante você trazer essa diferenciação entre a educação à distância e o que está acontecendo hoje, porque a Secretaria Municipal de Educação até pontuou isso no documento que ela lançou no último dia 3, que foi uma deliberação do Conselho Municipal de Educação. Num dos artigos, ela nomeia o que está acontecendo hoje no município do Rio de Janeiro de atividades escolares realizadas em regime especial domiciliar. Esse é o nome que a secretaria deu. Então, a própria secretaria não chama de educação à distância. Isso é um ponto importante, porque a secretaria entende que isso não é educação à distância. Me causaria preocupação se a secretaria chamasse o que está acontecendo hoje de educação à distância, porque a educação à distância exige uma expertise que nós, como corpo de professores da SME, não temos, né? E aí, quando você pergunta, né, qual é a rotina que a gente está tendo, acho que a gente precisa ter a clareza que a gente está uma rede, como você mesmo pontuou, a gente tem uma rede enorme. Nós somos 1.540 escolas, divididos em 11 coordenadorias pelo território da cidade,
algumas coordenadorias maiores, outras menores, e dentro dessa realidade, a gente tem uma diferença muito grande entre as escolas, né? Eu falava outro dia que essa diferença ela se expressa de diversas formas, né? A gente tem desde diferenças de resultados, se a gente pegar um indicador bem objetivo, que é super questionável, mas ele está aí para nos trazer uma medida, né, que é o IDEB, a gente tem aí no segundo segmento a escola que tem o pior resultado tem 7,2 e a que tem o pior resultado tem 2,7. Né? Então, isso já traduz para a gente a desigualdade que a gente tem na nossa rede. Né? E a gente tem outras desigualdades, a gente tem escolas que estão aí há mais de 10 anos com a mesma equipe de direção, escolas que trocam constantemente, escolas onde a gente não tem falta de profissionais e escolas que estão sempre girando o quadro de profissionais, escola onde a gente não falta equipamento, escolas onde falta uma série de coisas. Então, as rotinas são muitas, né, dentro da rede. Então, há escolas que têm a sua rotina ali estabelecida em torno dos materiais que a secretaria disponibilizou, né? Então, a secretaria disponibilizou um aplicativo onde ela colocou os materiais de complementação que são produzidos pela própria secretaria. A secretaria tem uma coordenação de produção de material didático. Então, essa coordenação, junto com a sua equipe, planejou um material e disponibilizou através desse aplicativo. Então, tem escolas que estão organizando a sua rotina em torno desse material, trocando com os alunos. Outras escolas, os próprios professores produzem os materiais, mandam para suas turmas através de grupos de WhatsApp, dos professores com os pais, outros com o WhatsApp da direção. Outras escolas que já tinham ali a rotina com os alunos, a escola de segundo segmento onde eu atuo, tem essa rotina. Alguns professores já tinham salas de aula virtuais, né, com os seus alunos. Então, a rotina da minha escola se organizou muito em torno disso. Como a gente já tinha sala de aula virtual com os alunos, os materiais estão sendo colocados nessa sala de aula virtual e a gente consegue estabelecer uma troca com esses alunos. A gente tem 90% dos alunos da escola na sala de aula virtual, ainda que a gente não tenha a devolutiva dos 100% desses 90% dos alunos. Aí a gente consegue ter uma boa devolutiva. Muitos deles são pais que estão logados na sala de aula virtual, porque os alunos mais novos não têm e-mail, não têm equipamento, mas os pais têm. Então, os pais entram, pegam as atividades, eles fazem, devolvem. Mas a gente tem uma enormidade de realidades dentro da rede. E aí, assim, isso é interessante, porque dá conta da diversidade da rede municipal, mas eu também entendo isso como um problema, porque essa grande diversidade vai ser difícil lá na frente para a secretaria, enquanto órgão de Estado, medir esse caminhar, o que de fato teve efetividade e o que não teve, para a gente conseguir ver o que foi feito nesse período de afastamento e conseguir propor o que vai ser feito para esses alunos, né, como medida para recuperar esse tempo. Porque a gente sabe que a interação entre professor e aluno, né, aquilo que poderia estar sendo feito com eles ali, de forma mais próxima, esse tempo dessas atividades no afastamento não vai suprir. Né? É uma forma de que a gente não mantenha esses alunos parados, que a gente mantenha a aprendizagem deles garantida de uma certa forma, mas não é a mesma coisa se nós estivéssemos em sala de aula. E se a gente tem tantas estratégias, como é que a secretaria, enquanto órgão de governo, vai dar conta de medir isso e de perceber o que foi efetivo e o que não foi? Né? Então, eu tenho essa preocupação, a pessoa que está de olho lá na gestão, de como que a secretaria vai dar conta disso. Sim. Não, bacana que você, enfim, reforçou o quão essa rede é plural, né? Porque assim, uma das maiores preocupações, né, de todos que estão envolvidos com a educação durante essa crise é exatamente a questão de como a gente não aumentar ainda mais, né, as desigualdades educacionais que já são tão grandes, né, no nosso país e também aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que o país é um país muito desigual, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a educação é só um reflexo disso, né? Então a gente sabe que a gente tem hoje,
por exemplo, muitas crianças e adolescentes que têm uma dificuldade muito maior, por exemplo, de ter acesso à internet, acesso a plano de dados e até coisas mais básicas, né? Hoje a gente está em quarentena e a gente sabe que tem pessoas que moram, né, em casas muito pequenas, em que às vezes os pais, a família só tem um computador, os pais utilizam o computador para trabalhar home office, não tem como os filhos pegarem. Então a gente sabe que a gente vive uma realidade em que a educação remota ou a educação à distância, ela tem uma complexidade muito maior, né? Então é muito importante a gente pensar nesse tempo, né, como a gente fazer, o que a gente pode fazer, seja pensando em como melhorar, né, esses aplicativos que já existem, mas também pensar em outras formas de se comunicar com os alunos, como, por exemplo, por rádio, por televisão, que é um debate que está crescendo muito, né? Televisão aberta, para poder alcançar quem a gente não consegue alcançar hoje. Enfim, a gente sabe que a gente vai ter alguns prejuízos, mas eu queria falar de uma coisa bacana que eu estava falando na live com o Rafa Parente recentemente, que é sobre a Educopédia. Né? Eu também falei com você em off, né, por WhatsApp, um pouco sobre a Educopédia. Você teve uma experiência com isso, conhece um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Educopédia, explicasse um pouco o que é, mas também falasse nessa perspectiva, né, de algo que existe, que é óbvio que pode ser melhorado, mas que é muito pouco utilizado. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Educopédia. Assim, eu falei numa outra live que eu fiz essa semana de algumas coisas que eu acho que já existiam e que poderiam ter sido utilizadas. Você falou sobre a televisão, se não me engano, foi a Rede do Amazonas que utilizou a televisão como uma estratégia para atender os estudantes. Já é uma estratégia que eles usam em algumas épocas do ano, para algumas comunidades, né, que não podem ser atendidas presencialmente por conta do regime dos rios, e eles utilizaram a televisão nesse período. Né? A rede municipal tem um canal de televisão que não é TV aberta, é fechada, multirrio, né, mas que também é uma estratégia que poderia ser avançado, né, parceria com um canal de TV, numa faixa pequena do dia, para que esse material que está disponibilizado no aplicativo pudesse ser mediado através da TV. É uma oportunidade que a gente já desperdiçou um pouquinho de tempo. Né? A Educopédia também é um material que está disponibilizado. Há alguns professores na minha escola que usam o material da Educopédia como oportunidade de trabalho na sala de aula virtual. Só que é um material que não vem passando por atualização. Né? Ele passava por atualizações constantes e de um tempo para cá ele não vem passando por atualização. Mas também é um material que poderia estar sendo atualizado para que nesse momento o aluno tivesse mais um material de consulta, mais um material de consulta, mais uma ferramenta. Obrigada. Porque eu acho que nesse momento de isolamento, quanto mais ferramentas, quanto mais materiais o aluno tiver à sua disposição, é interessante, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, né, que a gente precisa reinventar a roda, a gente precisa criar tudo do zero, mas a gente tem coisas que já estão ali, já estão colocadas, já estão postas. Então, se a gente pegar essas coisas que já estão no meio do caminho e aproveitar e retrabalhar, a gente já está num caminhar, né? E a gente não precisa começar do zero, a gente não precisa começar de novo. Então, eu acho que são alguns pecados, às vezes, que a gente comete em gestão e às vezes no nosso próprio fazer pedagógico mesmo, não aproveitar algo que a gente já fez, não aproveitar algo que o outro já fez e que a gente poderia fazer de outra forma, né? Não deixando as coisas pelo meio do caminho, assim. Esse é um ponto muito interessante, né? Porque... Tinha mais alguma coisa que eu ia falar de rotina que eu esqueci. Lá pra frente... Não, eu esqueci, mas lá para frente eu vou lembrar. Tá, não, bacana. Não, eu ia só complementar que, assim, eu acho que um dos principais valores, né, pensando na gestão educacional, é exatamente esse, né? Eu quis trazer do Copédia porque, para mim, ela simboliza muito isso, né? Que é a continuidade nas políticas públicas de educação. Né? A gente, infelizmente, ainda mais nesse momento que a gente vive, a gente vê que entra um governo, sai outro governo, e o governo que entra, ele quer muitas vezes destruir todas as políticas do governo passado. E não, né? Eu acho que a gente tem que ter a maturidade e a responsabilidade de entender que a gente tem que continuar as políticas públicas que estão dando certo, que tem algum potencial de dar certo. Então, é muito importante, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, que é a continuidade das políticas públicas, né? Então, a Educopédia é um exemplo pequeno disso, mas eu acho que ela serve como um exemplo para a gente entender,
né, que a gente não pode simplesmente deixar de lado algumas políticas que foram implementadas e que podem ser atualizadas, como você mesmo disse, e seguirem da melhor forma possível. Tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar para você, e aí já vou lançar uma outra também. O Charles perguntou aqui, Cíntia, qual o seu entendimento quanto à contagem dos... Uma boa pergunta. Qual o seu entendimento sobre a contagem dos dias letivos nesse cenário de isolamento? Fala um pouquinho sobre isso, que eu também quero dar minha opinião, e depois a gente segue. Então, vamos responder aí ao Charles. Peraí, deixa eu voltar aqui para ler, que teu áudio travou um pouquinho. Entendimento quanto à contagem dos dias letivos. Então, já existe, na verdade, um entendimento do governo federal, né? Que a contagem dos dias letivos pode ser deixada de lado desde que a gente cumpra as 800 horas, né? Eu entendo que, na minha cabeça, assim, tem um desenho de calendário que, assim, a gente não vai conseguir cumprir 200 dias letivos. O ano teria que andar de um dia para o outro, né? E eu acho que isso é notório na cabeça de todo mundo. Eu fiquei pensando assim, se eu tivesse o poder da caneta, né, o que eu faria? Assim? Eu pensaria num calendário blocado, 2020 para 2021, né? Pensando que um ano fossem 2. Porque eu pensaria que objetivos pedagógicos a gente tem que essencializar de todo o currículo, né? Da EI até o terceiro ano do ensino médio. E aí a gente teria que fazer um trabalho, todo mundo, para essencializar, né? E teria que pensar num ano blocado, né? 2 anos. Pensando nessa contagem que, de forma a atender o aluno com o menor prejuízo de tempo, que a gente conseguisse atender esse aluno pensando num calendário a partir de agosto. Porque eu, Cíntia, olhando, né, todas as projeções, todos os cenários, as carências que a gente tem de leito de UTI, as projeções de morte, de casos, olhando para o cenário fora do Brasil, eu não consigo vislumbrar um cenário de que as aulas voltem antes do fim do primeiro semestre. Então, se voltar antes, pensa-se num calendário de antes. Mas eu, se estivesse na figura de gestora, já estaria redesenhando um calendário blocado 2020, 2021, começando a partir de agosto. Essencializando objetivos pedagógicos, atendendo ao aluno em 1 ano e meio organizado. Aí cada rede tem que pensar se organiza em bimestres, se organiza em trimestres, com pequenos intervalos entre cada bimestre, entre cada trimestre, né? Para a gente tentar garantir pausas, porque por mais que as pessoas estejam em casa, estão trabalhando, por mais que os alunos estejam em casa, estão estudando, e as pessoas vão retornar desse período de afastamento com um esgotamento psicológico enorme, né? As pessoas estão sendo atingidas por notícias que esgotam, né, a sua mente, esgotam o seu psicológico, e a gente não pode pensar que professores podem retornar às aulas pensando assim, vamos lá, galera, agora a gente vai correr atrás do prejuízo. Não pode ser assim, né? E aí, assim, precisa ser feito um esforço de desenho de calendário em todas as esferas, governo federal, estados e municípios, em cada ente federativo, pensando pais, professores, sociedade civil, alunos, né? Os alunos precisam ser ouvidos. É necessário entender como os alunos estão se vendo dentro dessa situação. A gente não pode esquecer que, muitas das vezes, esses alunos podem estar cansados, eles estão assistindo aula virtual e muitas escolas, e pensar que tem criança de 7 anos assistindo uma videoaula de 50 minutos, 8 anos, 9 anos, isso é extremamente cansativo, sabe? Então, eu acho que é necessário pensar nisso, e aí, assim, redesenhar mesmo, e pensar no fluxo, sabe? É importante isso. Toda vez que fala em fluxo, tem professor que se arrepia. Mas eu acho que é necessário pensar como vai ser o fluxo desses alunos também, sabe?
vai vir, né, o fantasma da aprovação automática, já ouvi pais falando disso. Ah, porque teve a minha colega falou que agora, esse ano, vai ter aprovação automática, né? Mas acho que vai surgir o fantasma da aprovação automática, mas também vai surgir o fantasma da reprovação automática. Então, Claro. precisa pensar no fluxo dessas crianças, como que vai ser desenhado o caminho da avaliação desses alunos, né, das crianças, dos adolescentes, de um ano para o outro. Então, eu acho que é necessário pensar nos dias, nas horas, mas é preciso redesenhar um calendário de um ano para o outro, pensando nos 2 anos ao mesmo tempo. Porque não dá para pensar que, assim, de 2020 para 2021 estourou os fogos, acabou o problema do calendário de 2020. Não vai ser assim. Não, bacana. Eu acho que o caminho é por aí. Deixa eu só passar alguns comentários antes. Primeiro, mandar um abraço para o Valdeir Carneiro, que está acompanhando aí. O Velasco falou a pandemia esgota, né? O governo federal também. Muita gente perguntando sobre o esgotamento psicológico. Enfim, acho que é muito interessante o que você disse. Acho que o caminho também é por aí. E aí nos remete um pouco também à discussão sobre o Enem. Né? A gente sabe que, enfim, é uma decisão da União, mas cabe a gente também, de certa forma, nos colocar, nos posicionar. É, não faz o menor sentido o Enem ser mantido na data, não sei qual a sua opinião, imagino que seja a mesma, mas ser mantido nessa data, ele vai ter que ser colocado um pouco para frente. Concordo com você que, pelo andar da carruagem, a tendência é que as escolas não abram agora e muito provavelmente não abram no primeiro semestre. Então, realmente, a gente vai ter que empurrar um pouco o calendário. Nesse sentido também, eu acho que é importante falar que é uma pena, né, que no momento talvez que a gente mais precise de ações coordenadas a nível nacional que desçam, né, para o Estado e para os municípios, a gente tenha, enfim, um Ministério da Educação tão pouco atuante, né? Eu comentei também numa live que eu fiz há um tempo atrás que é surreal, inacreditável que nessas entrevistas coletivas, né, antes da saída do Mandetta, quase todos os ministros tenham participado de alguma forma falando, né, o que eles estavam fazendo, e o ministro da Educação simplesmente sumiu, né? Apareceu para falar uma besteira no Twitter e sumiu de novo. Então, é muito lamentável, né, que num momento tão importante como esse, a gente não tenha uma coordenação nacional que possa ajudar nesse momento. Enfim, só antes de te passar para você comentar um pouco sobre o que as pessoas falaram aqui também, principalmente sobre a parte de atendimento psicológico, eu queria, e aí como psicólogo, falar que esse é um ponto muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, a saúde mental, né? Aqui a gente tem que trazer esse debate da saúde mental, que mistura muito, né, a pauta da saúde com a pauta da educação. E a saúde mental de todo mundo está muito abalada, né? A saúde mental, pensando nos atores aí da educação, dos diretores, dos professores, dos alunos. É importante a gente colocar isso em pauta, né? A gente sabe que, como a gente falou no início, muitas perdas vão acontecer, mas não é por isso que a gente tem que enfiar a goela abaixo, né, conteúdo da forma que for para os nossos alunos. Né? A gente tem que sim entender que a gente vive um momento diferente, né, entender que cada um reage a esse momento diferente que a gente vive de uma forma diferente. Né? Quando eu falo cada um, é tanto professores quanto alunos, e respeitar, né, e construir políticas públicas também baseado nisso. Sem dúvida nenhuma, o retorno às aulas vai ser um momento dos mais importantes. Né? Eu falei também, enfim, em encontros recentes, que a gente tem que pensar muito o que fazer nesse momento, né, sobre a educação remota, mas a gente já tem que estar olhando lá na frente de como vai ser esse retorno às aulas, né? Porque a gente sabe que a gente vai voltar com alunos que vão estar em momentos muito diferentes, né? Porque alguns se adaptam melhor ao que a gente está vivendo, outros se adaptam de uma forma um pouco mais difícil, alguns têm uma estrutura em casa, outros têm outras. Então, a gente tem que sim pensar muito nessa questão da saúde mental e também planejar muito o retorno às aulas, né? Para que nesse retorno a gente possa trazer, né? Eu acho que, enfim, você pode falar um pouco sobre isso também, mas eu acho que nesse retorno a gente vai ter aí as primeiras semanas para poder minimamente fazer um acolhimento tanto desses professores quanto desses alunos, para poder seguir o ano letivo da melhor maneira possível. Eu vejo algumas questões aí. Eu acho que não tem como fugir de uma política intersetorial, né? Os órgãos de governo não têm como fugir de desenhar uma política intersetorial para esse retorno das aulas, né? Vai ser necessário construir um acolhimento tanto para os estudantes quanto para os profissionais nesse retorno, para que se possa ouvir, né, tudo que essas pessoas têm a dizer
tanto em relação às dores que essas pessoas vão trazer, quanto em relação às dificuldades que elas tiveram no seu processo profissional, no seu processo de aprendizagem, né? Acho que é uma coisa que, olhando para a rede municipal de educação, é uma política, é uma coisa que eu sinto falta, desenhos de política intersetorial mais consistentes, né? A gente tem alguns, eu seria injusta de dizer que a gente tem alguns, mas são políticas que são boas, mas elas são pequenas. São equipes pequenas que não conseguem atender a todas as escolas. Então, essas políticas vão precisar ser alavancadas, elas vão precisar ser enxertadas de força para que elas consigam atender a todos os profissionais e a todas as escolas, né? E talvez outras políticas precisem ser desenhadas. Em relação, eu vi uma pergunta aí acima que falou sobre como é que dá para alinhar a produtividade e um pouco de sanidade mental. Não era exatamente assim, nem sempre dá, né? No momento que a gente está. Eu acho que a gente precisa se cobrar ser um pouco menos produtivo, talvez. Acho que a troca, nesse momento, é muito importante com os nossos colegas, nossas chefias e nossos alunos, para a gente poder saber qual é o ponto, né? Talvez a gente ache que está abafando, mandando uma opção de coisa, entupindo os alunos de trabalho e eles não queiram isso tudo, né? Então, acho que é fundamental conseguir ter feedback dos estudantes para saber se o caminho é aquele mesmo, né? Eu mesmo, outro dia, fiz uma atividade, achei que estava abafando e tive um retorno super baixo. Então, eu falei, opa, acho que o caminho talvez não seja esse. Quem fez adorou, mas eu tive um retorno pequeno, então já descobri que o caminho não era aquele. Então, e foi uma atividade que eu gastei um tempão para fazer. Então, acho que não foi um bom caminho, por mais que eu tenha ficado super orgulhosa do que eu fiz, né? Agora, você falou em relação a planejamento, né? Assim, estratégia, enfim, eu acho que muito me preocupa o silêncio da gestão em relação a algumas coisas, né? Você falou do planejamento, do acolhimento, do retorno. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa em relação a algumas coisas. E o silêncio da gestão em relação ao programar, né, ao desenho do calendário, a começar a falar do retorno, e não de quando a gente vai voltar, mas é exatamente disso, a programar do como vai ser, me deixa um pouco estressada, sabe? Porque é exatamente isso que você falou. A gente já tem uma rede muito desigual, e como a gente está procedendo nesse caminhar, vai deixar a nossa rede ainda mais desigual, sabe? A gente tem alunos, como você disse, que talvez tenham um equipamento dentro de casa. A gente tem alunos que talvez não tenham nenhum equipamento dentro de casa. Talvez a gente tenha alunos que tenham um equipamento e nenhuma conectividade, que tenham um equipamento e uma conectividade que não dá conta daquilo que a gente está oferecendo para eles. E a gente tem alunos que talvez tenham tudo, né? Tenha um computador, 2 celulares, pacote de dados, rede Wi-Fi, tenha tudo. Aí o cara tá voando. E aí eu estou colocando gente para começar a correr em pontos muito diferentes. E eu já precisaria estar fazendo esse mapeamento hoje, agora. Eu já precisava, com esse um mês, estar começando a entrar com um redesenho de política. Eu já precisava estar entrando com um amparo de alguma outra coisa para esses alunos que estão correndo lá atrás, né? Porque quando a gente voltar, a gente já tem que estar entrando com um plano alfabeto. Não é plano A e B, não. É A, B, C, D, até o Z. Né? Porque a gente hoje, sem pandemia, sem uma série de medidas diferenciadas, a gente já tem plano A, B e C. A gente já tem uma série de turmas de projetos para alunos que ficam pelo meio do caminho, porque o que a gente já oferece ali, né, default na rede, já não dá conta da aprendizagem de uma série de alunos. Né? Como é que vai ser o ano que vem? Né? Como é que vai ser em agosto? A gente vai fazer uma cascata de turmas de projeto? Né? A gente vai deixar uma porção de alunos pelo caminho. Então, assim, o planejamento e a estratégia ele precisava estar sendo desenhado ontem. Né? Já estava precisando ser colocado para o caminho agora. Né? Esses alunos já precisavam estar sendo atendidos de alguma forma diferenciada. O cartão alimentação já começou a ser distribuído nas escolas, e esses alunos já podiam estar recebendo esse material impresso, que a secretaria se desobrigou de entregar na própria deliberação do Conselho Municipal de Educação, lá no artigo 4º, se não me engano, da deliberação. Vou achar aqui para eu
falar bobagem aqui. Calma aí que eu tenho isso escrito em algum lugar, mas é quarto. A secretaria coloca lá que ela não é obrigada, ela vai entregar o material didático carioca impresso e vai entregar o material de complementação online. Então, ela se desobriga a entregar o material impresso, que é fundamental para muitos alunos, né? Então, algumas estratégias que a gente perdeu pelo meio do caminho vão acirrar essa desigualdade, né? Então, a gente precisaria estar colocando algumas coisas para rodar agora, para a gente não esperar lá na volta às aulas ainda mapear qual vai ser o problema, para aí sim a gente começar a atender esses alunos que já estão lá defasados, que já estão já estão desiguais em relação aos outros pela própria condição. Entendeu? Então, isso me preocupa um pouco, né? Porque a gente ainda vai planejar alguma estratégia. E ela já tinha que estar planejada agora, ela já tinha que estar sendo atendida agora. Porque senão, quando chegar lá na volta às aulas, isso já pode ser muito tarde para esses estudantes. Massa. Então, são muitas perguntas aqui, muitos comentários. Agradecer a todo mundo primeiro. Vou tentar ler alguns aqui. A Dani Valim falando, Cíntia, você me enche de orgulho. A Luciana Barreto falando que a gestão prioriza mais o midiático do que o pedagógico, daí silêncio, o professor tem que lidar com mais esse fator, é verdade. Enfim, muita gente comentando aqui, pensei que era só assim que eu me sentia. Lembro bem que você pediu os feedbacks dos alunos, acho interessante demais. O Alan comentando. A Tamara, o maior conteúdo será o fortalecimento da vida, o olhar, a empatia, a humanidade e cada componente para o bem-estar. Eu queria o Velasco, alunos que sofrem perdas de parentes estarão em situação mais delicada ainda. Eu queria pegar isso que a Tamara falou, que eu acho bastante interessante, né? O maior conteúdo será o fortalecimento da vida, o olhar, a empatia, a humanidade e cada componente para o bem-estar da vida. Para trazer um ponto para a gente encaminhando, que é o papel dos pais, né? Assim, eu acho que a gente entra num debate aqui que é um debate importante de ser feito também, né? Que é o papel dos pais na educação dos seus filhos. Eu acho que mais do que nunca a gente vive um momento em que isso fica à flor da pele, né? E eu acho que a gente, em toda crise, há uma enormidade, né, de oportunidades. Eu acho que esse momento de crise tem que fazer com que a gente pense um pouco também, né? Repense, reinvente, não só o papel do professor, mas o papel da educação como um todo. Eu acho que a gente tem que aproveitar, tentando olhar um pouco o copo cheio, se é que é possível fazer isso, olhar um pouco o copo cheio e entender que é momento para a gente repensar, né, a educação brasileira, repensar a educação nos estados e nos municípios, e também um momento para a gente entender um pouco mais o papel dos pais nessa educação, né? E aí eu falo tanto dos pais incentivarem, por exemplo, os filhos a acompanharem, a continuar, a entenderem que quarentena não necessariamente significa férias e ponto final, né? Então, incentivar que eles continuem acompanhando as suas aulas, mas mais que isso, né? Enfim, o papel dos pais de mostrarem que educação também é muito mais do que só a sala de aula ou só a escola. Então, o momento de, por exemplo, os pais incentivarem seus filhos a lerem mais, né? A gente sabe que o Brasil é um país de muito pouca leitura, né? Enfim, ensinarem valores básicos, né? Nesse momento de relação. Acho que a gente tem que tirar também algo de positivo, né, dessa pandemia, que é as pessoas estarem se relacionando mais, né? A gente vem fazendo muitos lives agora e encontros virtuais, mas a gente sabe que a gente está num momento também de muito recolhimento, né? E reforçar o pedido para que as pessoas fiquem em casa. E um momento em que as famílias estão juntas de novo, que podem vivenciar momentos que muitas vezes na rotina do dia a dia não vivenciavam. Então, enfim, queria que você falasse um pouco também a sua visão sobre o papel dos pais nesse momento, né? Que é um papel, enfim, mais do que fundamental. Então, uma coisa que eu tenho reparado, né, a experiência nossa lá da sala virtual, muitos alunos, eles logam na sala pelo e-mail dos pais, principalmente os alunos do sétimo ano, né? A unidade que eu trabalho começa no sétimo, só sétimo, oitavo e nono. Então, principalmente os alunos do sétimo logam pelo e-mail dos pais. E aí é interessante porque eu fico procurando quem é fulano de tal, eu não tenho esse aluno, né? Aí eu vou, mando uma mensagem, ele fala, sou pai da fulana, sou mãe do Beltrano e tal. E aí é interessante dar esse feedback ao pai, porque aí o aluno está fazendo as atividades e está
tirando, tá conseguindo acertar, né? Porque a gente acaba colocando, valendo alguma nota, mas só para o aluno poder ter uma noção de se ele foi bem, se ele não foi, mas não que aquilo vai contar alguma nota mesmo para o aluno, né? E aí, assim, tenho tido a oportunidade de dar um feedback para o pai diretamente, ou para a mãe diretamente, né? E aí tenho escrito mensagens, né? Poxa, parabeniza sua filha, parabeniza seu filho, tem feito Legal. tudo, isso está sendo muito bacana para mim. E aí, algumas atividades eu propus aos alunos assim: aproveite esse tempo, reúna a sua família, faça essa atividade com toda a sua família. Né? Então, tinha uma atividade que eu tinha feito com eles na última sexta-feira, antes das aulas serem suspensas, que era atividade de uma disciplina eletiva, né? Trabalho numa escola de tempo integral, que tem disciplinas eletivas. E aí eu tinha feito uma atividade da eletiva, e aí eu subi de novo a atividade na sala virtual, e aí eu propus a eles, tinha que fazer um teatrinho, eu falei, que tal vocês fazerem isso com a família de vocês? Reúnam a família, façam esse joguinho com a família e façam o teatrinho. Então, e aí eu comecei a repensar, eu falei, cara, por que eu não faço isso, né, no dever de casa? Peço para que eles façam junto com as famílias. Legal. E aí começou a ser uma reflexão para mim mesma. Né? Eu poderia passar atividades de casa dessa forma, pedindo para que eles fizessem junto com os pais. Né? Não só ali o exercício do livro e tal. E aí podia fazer assim, né? Porque aí seria uma atividade que não só ia ser aquela coisa assim do pai olhar o caderno, assim, já fez o dever? Não, mas seria uma forma de engajar esse pai de uma outra forma. Fazer ali atividade junto com o filho, brincando, participando de um teatro, participando de um jogo. Né? E aí já é uma coisa que eu coloquei ali nas minhas notas mentais, nas minhas anotações de caderno, né? No retorno, fazer uma atividade de casa que eu pudesse engajar esse pai de uma outra forma. Né? Isso já me trouxe uma reflexão. Né? Tá aí, eu consegui olhar o copo meio cheio de alguma forma. Né? Então, meu marido fala que eu olho, eu vejo um filme, já penso um planejamento, tem umas coisas meio assim. Então, consegui olhar o copo meio cheio de alguma maneira, assim. Porque isso me trouxe uma reflexão. Se nesse momento, porque eu estou passando uma atividade virtual, eu posso pedir ao meu aluno para que ele faça atividade junto com o pai, por que na sala de aula eu também não posso pedir? Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, né? Por que a gente não pode engajar esses pais dessa forma? Né? Ao invés da gente trazê-los, né, só para reunião de pais, a gente também pode pensar esse tipo de atividade. É difícil a gente conseguir engajar os responsáveis numa sociedade onde, às vezes, esse pai sai de casa antes do filho antes do filho acordar, às vezes. Esse pai sai de casa para trabalhar e quando ele retorna, às vezes essa criança já está dormindo. A gente tem responsáveis na nossa escola, né, que às vezes passam por uma situação dessa. Né? E aí essa criança fica com a avó, fica com a tia, o pai, a mãe mesmo, vê pouco o filho. E aí, assim, a gente vive numa sociedade onde o mundo do trabalho é muito cruel para a classe social onde os pais os alunos se encontram, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. E aí, às vezes, a gente coloca um peso muito forte sobre os pais. Mas a gente pode tentar engajar esses responsáveis de uma outra forma, né? Utilizando também as atividades que a gente passa para os filhos deles como uma forma de trazê-los, de fazer eles perceberem como a escola é importante, como essas atividades enriquecem o crescimento dessas crianças, desses adolescentes, e aí eles vão estar mais próximos, vão perceber como isso é importante. Eu acho que isso pode ser um caminho. Né? E aí essas atividades podem ser, sim, uma oportunidade. Eu vi uma pergunta ali de alguém que fez sobre a internet, queria responder essa pergunta. A Margarete. Deixa eu ver quem foi. A Margarete está Quem foi? Você me ajuda a achar? Aqui, a Margarete. A Margarete está perguntando e como fica para os alunos que não têm acesso à internet? Então, essa tem sido uma grande dificuldade, né? Assim, eu sei que eu trabalho numa escola onde a gente tem um certo privilégio, assim. A direção, ela tem 15 grupos de WhatsApp, a gente tem 15 turmas, fora as duas turmas de classe especial. Então, são 17 grupos de WhatsApp. Então, são 17 grupos onde ela consegue se comunicar com os pais, mais a sala de aula virtual. Então, são 18 maneiras diferentes de se comunicar com os alunos. Isso é um privilégio, né?
assim, há alunos que a gente sabe, a gente tem 90% dos alunos na sala virtual, 92%, na verdade, dos 562 alunos da escola, mas ainda assim a gente tem alguns que estão de fora, né? E essa é uma preocupação, porque esses alunos deveriam, né, no meu ponto de vista, estar recebendo esse material impresso. E essa estratégia, ela não deveria ficar por conta da escola, ela deveria ficar por conta da Secretaria de Educação, né? A secretaria deveria estar viabilizando uma forma das escolas fazerem chegar até esse aluno um material impresso e a própria secretaria também deveria estar viabilizando fazer chegar um material impresso até a mão desse aluno, né? Porque a escola hoje, na SME, ela tem uma cota de Xerox, né? E a gente não sabe se a cota de Xerox dá conta de imprimir todo o material que está sendo preparado para esse aluno. Então, isso também não pode ficar na mão da escola, né? Porque a gente não sabe se a cota de Xerox de todas as escolas vai dar conta de imprimir isso. Então, não pode ser uma estratégia só da escola. Tem que ser uma estratégia conjunta entre a escola, a coordenadoria regional e a Secretaria de Educação, para que esses materiais que estão sendo disponibilizados para esses alunos via online cheguem também a esses alunos que não têm. E é uma coisa, assim, para mim, teria sido uma coisa muito simples. A oportunidade da entrega do cartão alimentação teria sido essa primeira oportunidade para fazer o material impresso chegar na mão desses alunos. Como secretaria, poderia ter sido arbitrário. Entender que os alunos que receberam agora, que são os usuários, são os beneficiários do Bolsa Família, né, se são aqueles que estão em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica, eu poderia arbitrar que também são aqueles que teriam maior carência de dados e equipamentos, e poderia ter sido impresso material para todos eles. A secretaria poderia ter arbitrado isso e ter colocado o material junto com o cartãozinho. Na mesma mão que ele recebe o cartão, recebe o material. E a secretaria perdeu a sua oportunidade, né? Entendo que já teria sido uma boa medida, e não foi, né? E espero que possa ser feito isso com o segundo, com o terceiro, enfim, lote do cartão alimentação. Se esse vídeo chegar na mão de alguém da secretaria, pode ser uma oportunidade. Boa. Cíntia, a gente pensando em conversar meia hora, já estamos quase uma hora, mas porque realmente o papo está muito bom. O assunto, rendeu. Tem muito assunto, né, para falar sobre educação. Queria agradecer você, enfim, todo orgulho assim dos profissionais de educação nesse momento. Acho que a gente tem que levantar cada vez mais esse debate, né? Assim, infelizmente, a gente sabe que a gente vai viver mais algum tempo provavelmente isolado, em casa, num momento muito diferente, né, do que a gente vinha vivendo até então. E é fundamental que a gente continue pensando na educação, é fundamental que a gente continue falando sobre educação e é fundamental que a gente continue inovando, né? A gente falou muito aqui em reconstrução. Eu queria só comentar, antes da gente finalizar, e aí você falar essas últimas palavras também, alguém falou aqui uma coisa que é muito interessante, né? Se o Estado pensasse no povo como os professores pensam nos alunos, teríamos um Estado igual. Eu acho que isso é muito bacana porque eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que a gente só vai mudar a nossa sociedade através da educação. Então, realmente é fundamental que a gente tenha, que a gente valorize, e aí valorize não da boca para fora, mas valorize com política pública, valorize com as ações concretas os professores, né? Para que cada vez mais a gente atraia professores bons e efetivamente que a gente valorize os professores que a gente já tem. Enfim, e que esse seja um momento também da gente não generalizar, né? Eu acho que esse é um recado importante para dar também, né? A gente, em todos os espaços, em todos os lugares, a gente tem gente boa e gente que não é boa, né? Enfim, na política eu acho que é igual, né? A gente tem que também valorizar e cada vez mais dar espaço e valorizar mesmo aqueles que trazem uma boa política, né? Porque eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Enfim, e terminar esse live falando realmente da importância, né, terminar como a gente começou, né, falando da importância dos profissionais de educação. Fiz questão de chamar a Cíntia para bater esse papo, né, depois de ter conversado com outras pessoas da área, porque realmente a gente tem que nem a gente, algumas semanas atrás, bateu palma para os profissionais da saúde, né, que estão aí à frente, na linha de frente, né, no combate a essa pandemia. A gente tem que também bater palma, não só agora, mas todos os dias, e mais do que isso, né,
para os profissionais de educação que realmente são aqueles. E aí, profissionais de educação, a Cíntia também lembrou muito bem, não são só os professores, né, mas são todos que estão envolvidos na educação, como merendeiros, copeiros e por aí vai. É isso. Eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, levantar essa bola, levantar esse debate e aproveitar esse momento para reinventar a nossa educação, para que depois, quando a gente volte, né, não para os tempos anteriores, mas para os próximos tempos, a gente possa cada vez mais lutar por uma educação de qualidade e fazer efetivamente com que a gente tenha, em todo o país, em especial no Rio de Janeiro, uma educação que seja de qualidade, principalmente com equidade, né, para todo mundo, né, não seja só para determinada parcela da sociedade, mas para todo mundo. Então, Cíntia, muito, muito, muito obrigado. Nada, Guilherme, assim, eu agradeço, acho que ó, rendeu a beça, né? A gente conseguiu falar de coisas muito importantes. É, e agradeço por a gente poder falar de um tema assim que é tão relevante, assim, acho que teria outras coisas ainda para a gente falar, mas aí o pessoal quiser pode mandar a pergunta para a gente, manda direct, a gente pode continuar debatendo. O meu Instagram é @dcintiavalim, mas pode mandar para o Gui também, ele me repassa. E eu queria me despedir, deixa eu ficar um pouquinho de pé, só para. Eu estava com essa camisa aqui, uma semana, todo Legal. mundo consegue ler? Essa professora tem alunos incríveis. E eu resolvi Boa. colocar essa camisa para poder me despedir com a mensagem para todos os meus alunos, meus ex-alunos, porque isso é realmente o que eu penso deles. Legal. Eu tenho alunos incríveis, eu sempre tive alunos incríveis. Realmente acredito muito neles, no potencial deles, no potencial que a educação tem de transformar as pessoas, a vida das pessoas. E assim, acho que na transformação que cada um quer que a educação faça para si, sabe? Eu acho que a gente não tem que delimitar a educação numa caixa. Eu acho que cada um sabe aquilo que vai buscar na educação para si. Eu acho que a pessoa que quer buscar uma oportunidade melhor no mercado de trabalho vai, a pessoa que quer buscar uma oportunidade de aprender mais, de abrir seus horizontes, vai. Eu acho que o papel da educação são vários os papéis, e eu acho que a educação tem isso de mágico, sabe? De poder dar para cada um aquilo que quer para si, sabe? E eu estou com muita saudade desses meus incríveis alunos, dos meus incríveis ex-alunos mesmo. E eu queria desejar que a gente, todos nós, eles e os meus colegas professores também, possamos continuar passando esse tempo de forma tranquila, né? E que a gente possa chegar nesse novo tempo, que eu tenho certeza que será, também de uma forma tranquila e com a educação a nosso favor, podendo nos ajudar a nos reinventar ainda cada vez mais. Massa, dizer que a live vai ficar 24 horas no ar, então tem muita gente aí falando que não conseguiu assistir tudo, agradecendo a gente que agradece vocês. E a live vai ficar 24 horas no ar para vocês assistirem de novo, mandarem para outras pessoas e falar para quem, enfim, me acompanha, seguir a Cíntia e vice-versa, para a gente continuar aí esse bate-papo depois. Tá bom? Beijo, Cíntia. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.